Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. E vamos trocar uma ideia hoje, um tema que você já tem me pedido faz tempo aqui. Eu tava para trazer mesmo, cara. São aprendizados militares que aceleraram a minha carreira médica. Isso aqui é muito legal, né? O que a gente vai falar aqui na live hoje são sobre as leis do guerra na selva. Eu tenho quase certeza que 100% de vocês nunca escutaram falar sobre as leis do guerra na selva. Isso aqui é muito restrito, né? Fica lá no norte do país, lá na CMA, no Comando Militar do Amazonas, mas tem tanto fundamento nisso aqui, tem tanto valor nisso aqui, que eu carrego para sempre comigo e agora eu vou compartilhar com você. Bom, quem é meu aluno da mentoria já conhece isso, certamente, né? Lei dos guerras na selva. Para você entender isso daqui e o como você pode aplicar isso no teu mercado, na tua vida, na tua prática, seja você na graduação, residência médica, mercado de trabalho, você tem que saber quem são os guerras na selva, né? E como é que eu conheci esses caras. Então veja, para quem não me conhece, conhece pouco da minha história, eu servi lá no interior do estado do Amazonas, numa pequena cidade chamada Tabatinga. Na época tinha aproximadamente 50 mil habitantes. Mas eu não sou do norte, eu sou de Curitiba, lá do Paraná. E aí eu me voluntariei. Então, quando eu me formei, igual vocês se formarão, você tem que passar lá pelo processo MFDV, né, de apresentação, obrigatória para nós, médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. E aí tem uma rela onde você pode colocar, sugerir aonde você gostaria de servir. A maioria das perguntas aqui no direct tem relação com isso, né? Pô, faço faculdade em tal lugar, quero servir em outro estado, como é que eu faço? Pois bem, foi assim que eu fiz. Então, eu estava na 5ª Região Militar, que é a região do Paraná e Santa Catarina, e eu queria servir lá na 12ª Região Militar, que é a região do estado do Amazonas, e eu me voluntariei para a cidade de Tabatinga, a guarnição é Tabatinga, mas a organização militar é o 8º Batalhão de Infantaria de Selva. Pois bem, o Comando Militar do Amazonas, ele está centralizado em Manaus, é a capital, é onde está o general. E foi lá que eu fiz o meu EAS, Estágio de Adaptação ao Serviço. Todo mundo que vai adentrar o serviço militar tem que sair do meio civil para o meio militar. E, cara, isso é uma transformação. Você leva um certo tempo para poder aprender jargões, fardamento, hierarquia, disciplina, ética militar, como se vestir, né? Tem as gírias dos caras, canções, marcha, ordem unida e tal. Então isso chama-se EAS. E nós fizemos no SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Se você nunca ouviu falar do SIGS, você tem que dar uma olhadinha. Esse é o maior centro de guerra e instrução de combate em selva do mundo. Tanto que, por exemplo, a SWAT americana, o exército americano, vem treinar combate em selva aqui e aprender com os brasileiros. Porque a selva em si, ele é um ambiente muito hostil, muito inóspito, né? Você ficar muito tempo lá dentro é úmido, é quente, não tem solo seco, é o tempo todo banhado, então não tem onde deitar, você vai ter que deitar num local suspenso. Obviamente que tem muito inseto, né? Muita complicação vegetal, geográfica. E lá que eles ensinam isso. Os militares, assim como nós médicos, eles podem ir se aprimorando e fazendo especializações. Então, por exemplo, nem todos os militares são iguais, né? Os militares de infantaria, eles podem ter uma subespecialização aqui em combate na selva, em paraquedismo, em combate na montanha, em combate na caatinga, ou uma atividade anfíbia, e para isso ele tem que fazer um curso que qualifique ele para tal função. Tem muito médico vibrão que me manda mensagem, né? Fala, Arthur, eu quero fazer o curso de comandos, forças especial, eu posso fazer como médico? A resposta é a seguinte, você pode fazer cursos operacionais como médico, sendo um médico de carreira. Sendo um médico temporário, MFDV, como eu fui, você não vai conseguir. Porque são poucas vagas, você tem que sair do seu local de trabalho para ir fazer o curso em outra guarnição, em outra OM, e aí você deixa um claro na tua OM que não faz sentido se for um temporário. Então, isso acaba ficando para os médicos de carreira, dentista, farmacêutico e veterinário também. E aí, no SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, existe o curso de formação do guerreiro de selva, do combatente de selva. Qual a diferença desse cara para outros combatentes dentro do Exército Brasileiro? Ele foi treinado e forjado para conseguir combater em selva.
as características geográficas, loco-regionais do combate em selva. Um curso como esse dura habitualmente 3 meses. É muito duro, é muito difícil. O cara se despede da família, vai para a selva, vai para dentro do SIGs, fica em regime de internato lá, e ali ele é doutrinado e aprende inúmeras habilidades que os outros militares não sabem. E o combate em selva ele é especialmente difícil pela característica geográfica da região. Bom, obviamente que eu não fiz, né, o curso de guerra na selva, eu não sou um guerreiro de selva. Quando esse militar termina o curso dele, ele recebe um número de guerra na selva, que assim como o nosso CRM é único e exclusivo para este combatente de guerra na selva. E recebe também um facão especial com a cara da onça pintada, essa daqui, que é um símbolo do Amazonas, né, e do combatente de selva. Pois bem, para estes caras, a doutrina é tão dura que existem a oração do guerreiro de selva, onde ele pede ao Senhor para que o ajude a sobreviver e a combater de forma mais adequada em selva. E existe também as leis do guerra na selva. E isso está escrito por todos os SIGs e por todos os batalhões de combate em selva, inclusive o meu, que era o 8º Batalhão, que estava bem distante na cidade de Tabatinga. Então você passa o ano ali escutando e aprendendo sobre as leis do guerra na selva, as leis do guerra na selva. E cara, isso pode parecer meio piegas para nós, para mim não parece, porque eu fui militar, mas para quem é civil, eu vou falar as 6 leis do guerra na selva aqui, pode parecer meio piegas, mas na hora que você começa a interpretar e ler isso, você vê que no fundo o que está ali é uma relação de valores que você tem que perpetuar, ensinar e aplicar para a sua própria vida. E valores hoje em dia está muito complicado, né? Se você for falar de valores aqui no Instagram, existem inúmeras pessoas com valores diferentes e é isso que causa tanta divergência e polêmica, por exemplo, quando a gente fala de política. Mas os valores que estão no guerreiro da selva, para mim, são os mais adequados, são os mais verdadeiros. E são eles que eu utilizo para doutrinar o meu caminho, mesmo não sendo mais militar, e que eu acho que podem fazer sentido para você. Tá? Então eu utilizo estas mesmas 6 leis do guerra na selva na minha prática atual. Então eu vou falar para vocês aqui, uma a uma, e a gente vai junto tentar extrapolar isso para o nosso dia a dia como médico, né? Então, vocês me veem aqui exaltando a força, falando de que vale a pena você fazer um ano de serviço militar, mesmo você não querendo ser militar, os benefícios que isso pode te trazer no teu futuro profissional, ainda mais se você for muito jovem, né? Isso não é perder um ano, e sim ganhar um ano na sua vida. Cara, os meus mentorados escutam muito disso, né? Nos encontros, e como eu transformei a minha carreira, a minha parte financeira, utilizando o militarismo. E a grande diferença entre ser militar e estar militar. Então a gente não pode confundir isso, né? Alguns veteranos vão falar assim para você, cara, você vai perder teu tempo, não faz sentido nenhum, ganha mal, né? Você vai ter que marchar, aprender a manusear armamento. Veja, isso são todos aprendizados que você vai carregar para a tua vida e leva com você depois que você deixa a farda, né? Então eu sempre falo para os meus mentorados assim, a vida militar não é para todo mundo, mas a experiência militar, ela é sim para todo mundo. Transformou minha vida e pode transformar a tua. Ou seja, você fazer um período dentro das Forças Armadas, seja ela Exército, Marinha ou Aeronáutica, pode te agregar tantos valores que você não conseguiria em nenhum outro curso. Hoje aqui no mercado de trabalho, né, onde eu já estou formado tem um bom tempo, estou fazendo o meu MBA, eu vejo o quanto isso falta para as pessoas e agora elas procuram cursos online para suprir valores, para suprir pequenos processos de gestão, organização de conflito, gestão de pessoas, oratória, lida com relacionamentos, todas as coisas que você pode aprender nas Forças Armadas lá, recebendo por isso, né? Então é a mesma coisa quando você entrar no seu R1. Você vai estar R1, você não é R1. Aguenta firme, porque isso passa, e você carrega contigo todos os aprendizados que você aprendeu nesse período de tempo. Então vamos lá. Eu vi que tem uma pergunta aqui, né? Se vocês quiserem mandar pergunta, manda aí que depois no final eu respondo, tá? Inclusive hoje eu dei uma zerada no direct, estava lotado, respondi várias pessoas, alguma eu postei aqui nos stories, as que são mais frequentes para vocês verem nos highlights, tá?
mas eu ainda tenho pergunta no direct para responder e eu vou responder todo mundo. Vamos lá, leis do Guerra na Selva que eu uso na minha vida e que você pode usar na tua também. A primeira, tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações. Tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações. Pensa esse cara em combate dentro da selva amazônica, em conflito com outro estado ou outra situação inimiga. Vai ter alguém ali cochichando para ele o tempo todo, falando faça isso, faça aquilo. Claro que não. Então, essa primeira lei, ela me remete à proatividade. E proatividade tem tudo a ver com o nosso mercado de trabalho, especialmente se você for entrar na residência agora. Cara, você está no R1, no R2, no R3, no R5, não espere com que o teu chefe dê a ordem para você solucionar um problema. Não espere com que alguém venha solucionar a situação, fique de forma passiva ali. Seja você proativo, né? Tem uma história do abacaxi que meu pai me contou há anos atrás, que eu adoro contar também. No final da live eu conto a história do abacaxi para vocês, que é uma história de proatividade. E aquele cara que é proativo, ele certamente vai prosperar muito mais que os outros. O cara que trata o seu Zé na residência lá como um paciente digno, verdadeiro, soluciona os problemas, no outro dia vai atrás do exame, agiliza, puxa para a agenda cirúrgica, antecipa a consulta, este é o residente que vai fazer exatamente isso no seu consultório privado no futuro, porque ele está ali em treinamento. Então, tenha iniciativa, você não receberá ordens para todas as situações. É a primeira lei do Guerra na Selva. Faz totalmente sentido para mim, né? Segunda lei do Guerra na Selva. Procure a surpresa por todos os modos. O cara está em combate. Procure a surpresa por todos os modos. Isso aqui eu transponho para a minha vida como precaução. E aí, nós cirurgiões, a gente tem que utilizar essa segunda lei todo momento que a gente vai operar um paciente. Porque o melhor cirurgião não é o cirurgião mais destemido, é o cirurgião corajoso. Daqui que eu racho mesmo, eu abro a barriga desse cara. Não é assim, né? O melhor cirurgião é aquele que sabe contraindicar muito bem, porque aí quer dizer que ele sabe indicar. E que no ato operatório, ele está olhando o campo e todos ao seu redor o tempo todo. Então, ele está operando aqui, mas ele está ligado no que está rolando com a circulante, com o primeiro e segundo auxiliar dele. Se a instrumentadora dele está atento. Procure a surpresa por todos os modos. É a segunda lei do Guerra na Selva. Você está dissecando aqui ó, em linha, você está procurando as surpresas. Vai sangrar daqui, vai arrebentar esse vaso. Vou fazer uma lesão térmica nesse nervo se eu for usar o bisturi elétrico. Então isso aqui tem tudo a ver com a gente, né? E para o clínico isso cabe também. Se você transformar isso daqui para medicamento, o fluxograma de condução do paciente infartado no pronto-socorro, também tem a mesma lógica, né? Você tem que estar atento e sempre com precaução para tomar as suas atitudes como médico. Terceira lei do Guerra na Selva. Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições. Para quem nunca foi para o Amazonas, a umidade é tão grande que destrói o pé do combatente, né? Tanto que a qualquer momento onde você pode, você tem que secar seu pé e secar o seu coturno. Quando você está dormindo à noite, não dá para dormir no chão. Se você deitar no chão, a quantidade de inseto e animal que vai rastejar sobre você e talvez te picar, te morder, é enorme. Então os militares em selva, e eu fiz muito isso lá, dormem em redes de selva. Você tem que encontrar árvores que sejam paralelas para você poder esticar uma corda e aí montar a sua rede de selva em cima disso, né? E ali você dorme paradinho de barriga para cima, porque se você virar um pouquinho para o lado ela gira, né? E dorme com o armamento no peito e com os pés secos. Essa rede de selva é tipo um formato assim de caixão, toda telada. Então você escuta e vê tudo ao mesmo tempo, e embaixo está realmente a rede. Dos lados e em cima ela é telada, porque senão os mosquitos te matam de madrugada, né? Uma tragédia. Imagina a quantidade de aranha e formiga que não passam por ali durante a madrugada, né? Então mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições. Parou? Tem que fazer manutenção, limpa o armamento, seca teu pé e mais importante, a mente sã. Então isso aqui, gente, é
é o que está destruindo o nosso mercado hoje em dia, né? É a busca incessante pelo mais, quero fazer mais dinheiro, quero pegar mais um emprego, quero pegar mais um plantão, e aí você não come direito, você não cuida da sua mente, você não lê sobre filosofia, você não tem religiosidade, você não cuida da tua família, você não cuida da sua esposa, não olha para o seu filho, esquece dos seus pais, e aí você emenda o mestrado com o doutorado, com o PhD, com a pós-doutorado, e você vai para fora, internacional, e você não cuida do seu corpo, do seu armamento e muito menos da sua mente. E aí você vai se ferrar. Então, corpo e mente sã, terceiro mandamento aqui do Guerra na Selva, que os caras usam lá e tem total a ver com a gente aqui. A quarta, para mim a quarta é a mais legal, é a mais importante de todas. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem se queixar e seja moderado em suas necessidades. Então vamos de novo aqui, ó. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem se queixar e seja moderado em suas necessidades. Essa pequena frase é tudo que está escrito no livro Resiliência de Antifragilidade. É tudo. Se você quiser ler o livro, é essa frase que você vai aprender ali. Então, resiliência e agora antifragilidade, né, que é o termo mais moderno, que o mercado corporativo adora falar, qual que é a diferença entre eles? Resiliente é o cara que apanha e aguenta firme a porrada. Ele sai machucado, mas ele sai dali e ele está firme. Enquanto que o antifrágil, que é o termo mais conceitual e mais moderno agora, ele apanha, ele sai firme, mas ele aprendeu com o caos, ele aprendeu com a dificuldade, então ele não vai voltar a apanhar desse mesmo processo. Por isso que o antifrágil é melhor que o resiliente. Mas essa quarta lei do guerreiro de selva, cara, para mim é o melhor, porque a gente vai apanhar da vida, a gente vai apanhar das provas de residência, do sexto ano. Quantas porradas a gente vai tomar na residência médica? Eu fiz 6 anos de residência. Quantas porradas eu tomei? E aí vem a história aqui, ó. Aprenda a suportar o desconforto. É assim que é difícil mesmo. Não fica se queixando. Não adianta você ficar mandando para o universo o teu sofrimento, a tua dificuldade. Tá difícil para você? Você tem duas formas. Ou vai estar difícil, você vai reclamar, vai piorar, porque você vai piorar todo o ambiente, a tua mente, o teu mindset. Ou tá difícil e você aguenta firme e acredita que isso vai melhorar, que isso vai te deixar maior, que isso vai te engrandecer. Isso é o antifrágil. E no final aqui, ó, da quarta lei, seja moderado em suas necessidades. Então isso aqui baseia toda a ideia de prosperidade. O que o guerreiro de selva está querendo falar em ser moderado em suas necessidades lá, no combate no Amazonas? Ele não pode comer toda a comida que ele tem, porque ele não sabe quanto tempo ele vai ficar em combate. Ele não pode usar toda a água potável que ele tem, porque onde é que ele vai conseguir água potável novamente? Né? Ele pode ficar desprezando coturno, fardamento, munição? É claro que não. Ele pode dormir a todo momento? Muito menos. Dormir é raridade lá, é igual residência de cirurgia geral. Então não tem como você dormir o tempo todo. Então você tem que ser moderado em suas necessidades. Como é que a gente transporta aqui para o nosso mundo? Será mesmo que a gente tem que andar de carro importado? Que a gente tem que fazer viagem internacional todos os anos, talvez mais de uma? Será que a nossa roupa tem que ser de grife? Ou será que isso é não ser moderado em nossas necessidades? Será que você está calculando a tua vida aí em base de plantão? Porra, essa BMW aqui, eu dou uma entrada de 70 mil e eu pago ela aqui com mais 40 plantões. Então, eu vou encarar essa parcela. Meus alunos da mentoria sabem, o último encontro da mentoria eu dou vários insights sobre a parte financeira e como eu fiz para prosperar financeiramente. E aí tá muito baseado nisso, cara. Você ser moderado em suas necessidades. Lá são necessidades muito mais quantitativas em relação a alimento, munição, e para nós aqui muito mais com mindset. Se você der um upgrade na sua vida financeira e você, por exemplo, era residente e ganhava 5 mil reais por mês, e agora você é um recém-formado e você imediatamente passa a ganhar 15 ou 20. Será que você tem que balizar já toda a tua qualidade de vida para 15, 20 mil reais? Trocar teu aluguel, trocar teu carro, trocar todas as suas roupas, agendar uma viagem internacional, comprar uma máquina de laser? Será que esse é o caminho da prosperidade? Então, a quarta lei é o que eu gosto muito de aplicar na minha vida. Ser moderado em minhas necessidades e todos os que me rodeiam, eu tento fazer entender isso daqui, porque faz todo sentido. Quinta lei.
pense e haja como caçador e não como caça. Então, o medo faz a tua mente trabalhar de uma forma muito diferente de você ser caça ou caçador. Isso é muito fácil para eles entenderem lá, né? Porque é o combate homem a homem, corpo a corpo, o que está em jogo ali é a tua vida. E para nós, como é que a gente pode aplicar essa quinta lei na nossa vida aqui? Eu entendo isso da forma como a gente interpreta as dificuldades da qual a gente enfrenta no mercado de trabalho, na residência ou na graduação. Sobre vitimismo. Você pode utilizar a dificuldade para fazer um vitimismo e não conseguir prosperar, ou você pode usar a dificuldade para alavancar, potencializar os seus resultados. Então é assim, ó, pense e haja como um caçador. O que eu entendo? Escolha o seu difícil. Cara, é difícil residência de cirurgia geral? É, mas é difícil não fazer também, né? É difícil você trabalhar como CLT, caso você tenha conseguido aí na sua cidade, prefeitura, né? Você é um CLT, ou às vezes num hospital privado. Você tem as regras que legislam sobre a sua empregabilidade, benefícios e obrigações. Mas é difícil trabalhar como autônomo, que nem eu trabalho? Claro que é. Tem mês que a agenda está vazia, tem mês que a agenda está lotada. Se eu tiro férias e não vou trabalhar, eu não faturo, igual um CLT. Mas o CLT não tira férias quando ele quer, que nem eu posso tirar. Então, pense e haja como um caçador, para mim escolha o seu difícil. É difícil trabalhar no SUS? Porra, muito difícil. É difícil trabalhar no privado? Também é difícil. É difícil ser casado? É difícil. É difícil ser solteiro? É difícil. Escolha o seu difícil. Então a quinta lei da Guerra na Selva para mim é isso, tá? Escolha o seu difícil. E a última, a sexta lei do Guerra na Selva. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Então aqui, provavelmente você vai conseguir encaixar aquele teu professor de graduação, que é o cara que mais trabalha que você conhece. Ele mete plantão, ele emenda com ambulatório, ele não almoça porque ele está em deslocamento, daí ele faz uma agenda extra, à noite ele tem outro plantão, ele volta e dá aula, e esse cara não ganha dinheiro. Ou esse cara não é feliz. Por quê? Porque é a mesma coisa do combatente aqui. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Não é o que combate mais que vai ser mais feliz e mais próspero. Não é o cara que trabalha mais que vai ser o mais feliz e mais próspero. Não é metendo 25 plantões no mês na porta de um pronto atendimento que você vai ser feliz e próspero. Você tem que trabalhar com inteligência para ser mais feliz e mais próspero. Igual o combatente de selva lá. Você sendo mais ardiloso, ou seja, traçando um plano de carreira, guardando grana, usando essa grana aqui para investir em você mesmo. Tem a regra do 1/3 que eu ensino na mentoria, né? Como você dividir os teus faturamentos para plutonizar o teu crescimento profissional e ao mesmo tempo criar uma carteira financeira para servir de patrimônio. Você continuar aprimorando e aprimorando e aprimorando, ao mesmo tempo trabalhando em locais que sejam dignos, que te pagam pelo menos um valor digno para você poder pagar suas contas ali, guardar uma outra parte. Esta é a sexta lei do Guerra na Selva, né? Vamos de novo aqui, ó. 1. Tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações. Proatividade. 2. Procure a surpresa por todos os modos. A gente entende aqui como precaução, especialmente na tua condução clínica e cirúrgica dos seus casos. Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições é a terceira lei do Guerra na Selva. Isso a gente entende como corpo e mente sã. Tem que fazer atividade física. Tem que estar dentro de uma dieta. E dieta não entenda-se apenas restritiva, mas uma dieta saudável, onde você come todos os elementos que são necessários ali, né? Vegetais, carboidratos, proteínas, uma certa quantidade de gorduras boas, quantidades adequadas de água. E mente sã. Tem que ler, cara, não tem jeito. Se você não gosta de ler romance, procura um livro de ficção. Se você não gosta de autoajuda, procura outro tipo de livro. Tem que consumir material de qualidade, podcast de qualidade, pessoas que te elevam mentalmente. Algum tipo de religiosidade você tem que ser. Se você não tem uma religião específica, você pode consumir filosofia, que te ajuda a engrandecer a sua mente, que é o que eu faço muito aqui, leio sobre filosofia. 4. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga, sem se queixar, e seja moderado em suas necessidades. A lei que eu mais gosto, que eu aplico muito na minha vida.
5. Pensa e haja como caçador, não como caça. Não seja vitimista. É duro mesmo. Escolha o seu difícil. A gente está falando aqui da vida dos adultos, né? Eu recebi uma mensagem no direct essa semana de uma moça que vai se formar e está muito ansiosa com a formatura, né? E aí ela vai se tornar médica, vai pegar o CRM dela, e aí ela me escreveu que ela só iria para o exército se ela tivesse um supervisor para poder checar os casos dela. Pensa sobre isso, né? Essa médica, né, vai formar agora em junho, passou 6 anos se dedicando e estudando, no mínimo ela fez 2 anos de internato sob supervisão. Quando a gente fala de 6 anos de formação, no fim desse 6º ano, é normal que a gente tenha insegurança, né? Porque o que a gente está prescrevendo mexe com a vida do outro. Então faz sentido você ter um certo grau de ansiedade. Agora, a gente tem que diferenciar medo de fobia. Não dá para você acreditar que você não vai se tornar adulto em algum momento. Porque o que acontece aqui é que ela posterga a responsabilidade dela do 6º ano para 2 anos de residência básica, depois para 2 anos de sub, e depois para 2... E assim ela vai postergando a responsabilidade de tomar a frente das suas próprias decisões, né? Então, a vida real, meus amigos, não tem essa. O carimbo é teu, a decisão é tua, sem vitimismo. Vamos lá, é a vida dos adultos, né? É igual pagar imposto. Se você faz plantãozinho caixa 2, que acontece muito, né? Não sou contra o plantão caixa 2, isso é do nosso dia a dia. Você não está fazendo que nem adulto, porque você não está pagando imposto. Adulto paga imposto, não tem jeito, né? Quando você vê o salário do médico militar lá, pode bater 12 pau para fazer 40 horas semanais. É bom? É bom. E aí na mentoria eu mostro lá o desconto de 27% sobre o teu faturamento, né? O pessoal fica puto. Essa é a vida dos adultos. Teu pai fez assim a vida toda, com certeza. É assim que você vai ter que fazer. E 6, combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Aqui nós estamos falando de sucesso, né? De como trabalhar para chegar a um objetivo final de sucesso e não tá definitivamente ligado, atrelado a volume de trabalho, mas sim inteligência, né? Eu vou contar a história do abacaxi para vocês, porque tem tudo a ver aqui com essa 6ª lei do Guerra na Selva. O cara que trabalha há muitos anos na firma, ele estava incomodado porque um recém-chegado, mais ou menos aos 8 meses de firma, tinha sido promovido acima que ele. Ele já tinha 45 anos, estava caminhando ali para sua aposentadoria, estava 20 na firma e nunca tinha conseguido a promoção. Que esse garoto de 20 e poucos, 8 meses de firma, tinha acabado de conseguir. Então ele foi queixar para o chefe, patrão, e falar, cara, assim, eu acho um desrespeito, sabe? Você não me promover e promover no meu local este cara que é mais novo, tanto de casa quanto de idade. O patrão, muito sábio, chamou ambos na sala e falou para ambos, olha, eu vou dar uma missão para vocês aqui. Saiam do meu escritório agora, vão lá embaixo, na barraquinha da feira onde o cara está vendendo abacaxi lá, e tragam para mim 2 abacaxis pelo menor preço possível. Foi lá o cara que era mais velho, 45 anos de firma, bateu 30 minutos, ele voltou, bateu na porta do patrão e falou assim, patrão, o cara não está mais lá embaixo, não está vendendo abacaxi hoje porque está em falta. Então não tinha abacaxi, eu não trouxe abacaxi para você. 30 minutos depois, chegou o cara mais jovem, que tinha acabado de ser promovido. E ele chegou com 2 abacaxis e mais 2 caixas de morango. E aí ele falou pro patrão, olha patrão, o cara não tinha abacaxi lá embaixo, ele estava vendendo apenas morango, consegui negociar, trouxe essas 2 caixas de morango pelo mesmo preço que você queria que comprasse abacaxi, mas rapidamente eu fui ao mercado, na rua de trás, consegui negociar os abacaxis e trouxe também, e aí a sua preferência você pode escolher qual das 2 frutas você prefere. Imediatamente o cara mais velho entende o motivo dele não ter sido promovido e o outro rapaz foi promovido. Por que isso? Isso acontece muito no mercado de trabalho e vai acontecer na tua residência também. Transforma isso para 2 residentes que têm que ir ao pronto-socorro, resolver um problema clínico do R-, do R+, solicitar uma sala cirúrgica, pegar um material. É exatamente assim que o mundo é. É promovido, cresce aquele cara que é resolutivo, né? Que combate com mais inteligência. Esse é o cara que vai prosperar na vida.
Então veja, são 6 leis que estão literalmente escritas na parede do aquartelamento. Tá lá, tá escrito na parede do aquartelamento. Em todo o comando militar do Amazonas tem isso. E que você pode ler e falar assim, cara, que viagem, né? Primeiro que o Brasil nem entra em guerra, nunca entrou quase, né? Só teve a força expedicionária, algumas pequenas guerras civis internas. Esses caras estão viajando. Ou você pode ler isso e entender, olha que interessante os valores militares, como eles carregam e propagam isso, e eu vou carregar para a minha vida também. Então, eu te sugiro para que você jogue no Google mesmo, cara, escreva aí Leis do Guerra na Selva. E aí você leve isso com você, seja você um MFDV que vai ou não entrar, um médico, né, que vai ou não entrar para o serviço militar. Eu te aconselho a entrar, né? Vamos lá, ó, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou responder e depois a gente encerra a nossa live. Poderia tirar uma dúvida se fazendo como médico voluntário Exército no Rio de Janeiro e passando na residência no HCE, receberia o soldo mais o valor da residência, exercendo os 2 cargos ao mesmo tempo? Essa dúvida é bem frequente aqui, né? São 2 as principais dúvidas, de como fazer residência pelas Forças Armadas e depois se você consegue somar os benefícios de ser militar e ser residente. É possível sim. Existem trâmites jurídicos e burocráticos para isso. O primeiro deles, você vai ter que servir na mesma força aonde você passou na residência, então não dá para você servir na Marinha, mas você está aprovado num hospital militar do Exército. Definitivamente isso não vai acontecer. E depois, você vai ter que pagar o teu ano de serviço militar obrigatório em qualquer outra organização militar e pedir para ser movimentado no teu 2º ano para a Organização Militar de Saúde, aonde você está com a vaga trancada. Temos uma live, cara, só disso aqui, onde um colega ortopedista militar conseguiu somar o benefício de ser um militar e também ser um residente juntos num hospital da Marinha. Te convido a assistir, muito esclarecedor, a gente bate todos esses pontos lá. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por comparecerem, compartilharem. Prometo que eu vou responder todos os directs. Se você acha que isso aqui faz sentido, que esses valores aqui agregam à sua vida, então, por favor, encaminhe aqui a live para um parceiro teu que está perdido, que acha que isso aqui é bobagem. Deixa um like e, se quiser, deixa um comentário aqui embaixo que eu volto para responder. Valeu? Boa noite a todos.